Começou a gravação. Bom, a aula de hoje também é uma aula dedicada a dúvidas, a resolução de exercícios e tudo mais, né? Então, eu começo aí perguntando a vocês. Vocês têm dúvidas? Vocês têm algum exercício para resolver? Você pode explicar essas propriedades aí dos logaritmos exponenciais em limites, no número de Euler? Esse negócio eu pego viagem. Propriedades, logaritmos? Limite logaritmo, não sei o nome disso. Logaritmos, tá. Que eu só boto o número de Euler aí. Então, você está falando para mim tentar explicar para você que quando o limite tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é Euler, né? Isso é igualzinho ao limite do seno de x sobre x. Você tem que acreditar que isso é verdade. E a gente mostrou que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é Euler. E a gente mostrou que o limite de x que tende a zero de e elevado a x menos 1 dividido por x. Isso aqui é igual a 1, né? Aí daí a gente conseguiu mostrar dessas condições aqui, no exercício anterior, a gente conseguiu mostrar que o limite de x que tende a mais infinito de 1 mais a sobre x é elevado a x, isso aqui é eu elevado a a, né? Aqui é do mesmo jeito, o limite de x que tende a mais infinito, né? De 1 mais ax elevado a 1 sobre x, isso aqui é a mesma coisa, c é elevado a 1 sobre a. Acho que foi isso que a gente encontrou já demonstrou isso. E a gente mostrou também que o limite de x que tende a zero de um número a elevado a x menos 1 dividido por x, isso aqui é igual ao ln de a, né? A gente mostrou isso usando as propriedades logaritmos, propriedade exponencial e tudo mais. Se a gente for falar de propriedades logaritmos e propriedade exponencial, a gente tem que lembrar o seguinte: você tem a elevado a x vezes o a elevado a y, é fácil entender que isso aqui, você repete a base, soma os expoentes, tá? Se você aplicar o ln dos dois lados, você tem o ln de a elevado a x vezes o ln de a elevado a y igual ao ln de a elevado a x mais y. Ln. Aí, você pode até dizer o seguinte, ó. É como se você tivesse algo que ele está dizendo que o produto aqui está se transformando numa soma, certo? O produto está se transformando numa soma. Então, veja que aqui você tem o ln de a de x, a elevado a x vezes a elevado a y. Isso aqui, pela propriedade de logaritmo, onde você tem ln de a mais ln de b, ln de a vezes o ln de b, né? Vezes o ln de b, vezes a vezes b, né? Isso aqui é igual a ln de a mais o ln de b, né? ln de a sobre b, isso aqui é igual a ln de a menos o ln de b. Isso aqui são propriedades, tá? Aí aqui, como você tem um produto, isso aqui se transforma na soma. Vai ficar mais o ln de a elevado a y, igual ao ln de a elevado a x mais y, tá? Aí, aqui você pode tirar esse x daqui, então fica... Você tem outra propriedade chamada também de... Não sei como é que chama, né? ln de a elevado a b, por exemplo. Esse b ele desce, esse b ele vem para cá, e fica ln de a, tá? Então, aqui acontece a mesma coisa com x. Então, ficaria x ln de a mais o y ln de a. Isso aqui é igual a x mais y vezes o ln de a. Tem ln de a em todo canto aqui, você pode cancelar, né? E no fim das contas, eu estou dizendo que x mais y é igual a x mais y. Tá? Isso é verdade, x mais y é igual a x mais y. Então, veja que
A propriedade da função exponencial está intimamente ligada com a propriedade da função logarítmica. Tá? Então, você tem como associar uma à outra, né? Por exemplo, se você tiver a elevado a x menos y, isso aqui é a mesma coisa de ser a elevado a x dividido por a elevado a y. Lembra que quando eu falei para ti, quando você tinha uma subtração, você tinha, na realidade, uma divisão, né? Então, na função exponencial acontece isso. Você repete a base, faz uma subtração. Na função logaritmo, se você tiver a divisão de dois números, né, o ln da divisão de duas funções é o ln da primeira função menos o ln da segunda função. Tá? Isso também é uma propriedade da função logaritmo. Quando se fala um limite de x que tende a zero, de a elevado a x, por exemplo, menos 1 dividido por menos 1 dividido por x, né? A gente falou que isso aqui era igual a ln de a, mas por que é igual a ln de a? Aí você vai lá e substitui. Isso aqui vai ser igual ao limite de x que tende a zero, né? Você faz uma substituição. Essa substituição, quando você tem um limite nessa cara, sempre você vai escolher isso aqui. Algo desse tipo aí. Por exemplo, vamos tirar esse A, vamos botar uma constante aqui. Vou botar a constante 3. Tá? Então, U vai ser igual a 3 elevado a x menos 1. Aí, U mais 1 é igual a 3 elevado a x. Certo? Para me isolar o 3 aqui, ó, eu tenho que isolar aqui o x aqui de alguma forma. Vamos poder fazer isso, eu tenho que aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, você vai ter ln de U mais 1 igual a ln de 3 elevado a x. Aí esse x ele desce usando aquela propriedade de logaritmos. Então vai ficar ln de U mais 1 igual a x ln de 3. Tá? Para mim isolar o x, então vai ficar x igual a ln de U mais 1 dividido por ln de 3. Certo? Aí você substitui. Né? Substitui o de cima, que ficaria, essa parte em cima é U, e o de baixo, que é o x. O x é o ln de U mais 1 dividido por ln de 3. Isso aqui é uma fração. Fração sobre fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o limite de x que tende a zero, U vezes o inverso da segunda, ln de 3, ln de U mais 1. Né? Isso aqui é a mesma coisa de ser uma fração sobre fração, que é 1 sobre 1, né? Então, isso aqui você pode tirar esse ln de 3 do limite. Né? Então, vai ficar ln de 3. ln de 3 vezes o limite de x que tende a zero. De quem? De U dividido por ln de U mais 1. Né? Então, isso aqui dá ln de 3 vezes o limite de x que tende a zero, né, de 1 sobre, aqui esse U aqui, eu posso pegar esse cara aqui, passar lá para baixo, lá, né? Então, ficaria ln de U mais 1 dividido por U, né? Aí, eu vou botar aqui em outra página aqui, que vai ficar ln de 3 vezes o limite de x que tende a zero, né? De 1 sobre U, ln de U mais 1. Usa a propriedade logaritmo, né? Ou por que isso aconteceu? Porque você tinha U sobre A, né? Esse A aqui é o ln de U mais 1, tá bom? Tá bom. Aí eu vou fazer o seguinte, brincadeira. Eu vou multiplicar por U aqui e dividir por U, certo? Uhum. Cancela esses U's aqui. Ficou 1, ficou o A e ficou sobre U. Ai, meu Deus. Entendeu? Certo. Uhum. Que é isso aqui é a mesma coisa, ser 1 sobre U vezes A, não é? Tranquilo? Sim, sim. Tranquilo não, mas deu certo. Deu certo, deu para entender, né? Aí Isso. ficaria o limite de x que tende a zero, de 1 sobre o ln de U mais 1,
elevado a 1 sobre U. Usa a propriedade logaritmo. Propriedade que a gente acabou de ver também. Esse limite aqui, quanto é? Quando x tende a zero. Quanto é o limite de x tendendo a zero de U mais 1 elevado a 1 sobre U? Euler. E quanto é o ln de Euler? Quanto é L? Quanto é... É não. Oi? É 1, não. É 1, exatamente. Log de A na base A, isso aqui é 1. Ln tem a base E, então isso aqui é 1. Logo, esse resultado aqui todinho aqui é 1. Se ele é 1, quanto é o resultado final? Tudo isso pra ser 1, Felipe. E Felipe não, tio. É tudo isso para ser 1. No fim das contas, para ser 1, né? E sobrou somente o ln de 3. Né? O que eu estou dizendo para vocês é, lembra, voltando lá no início lá, quando você tiver o limite de A elevado a x menos 1 dividido por x, isso aqui é a mesma coisa que ln de A. A mesma coisa. Tá? Por exemplo, você tem um limite de x que tende a zero, de 4 elevado a x, menos 1, dividido por x, quanto é isso aqui? E aí, galera, quanto é isso ln aqui? de 4. ln de 4, acabou-se. E se você Ei, tiver João, assim, pega lá no Telegram um exemplo dessa questão aí, pô, manda ó. tá, Aí, pessoal, logaritmo é pra tu descobrir qual o número elevado à base é aquilo ali. é elevado a x ao quadrado, qual o número elevado à base, aquilo dali, não entendi não. Logaritmo, você não me esqueci pra que serve isso, né? É pra tu descobrir qual número à base elevado é igual ao número que tu quer. Qual o número da base elevado é igual... Assim, logaritmo Ah, natural tá, de tá. 3. Então, se você botar o log de 2 aqui, de 3 na base 2, aí você soma que isso aqui é igual a x, é a mesma coisa que você está dizendo o seguinte, que 3 é igual a esse 2 passa para o outro lado, é 2 elevado a x. Então, qual o número que eu coloco aqui com um expoente de 2 e o resultado é 3? Ah, então é isso mesmo. Entendeu? Aí aqui, essa questão aqui especificamente, tá, aí vamos lá. É elevado a x e o x está ao quadrado, né? É elevado a x e o x está ao quadrado. É algo desse tipo aqui, né? É limite de x que tende a zero, de e elevado a x elevado ao quadrado. Não é nem elevado ao quadrado, né? Quem está ao quadrado é o x, né? Não é o e elevado a x que está ao quadrado, não. Quem Professor, está ao quadrado é o x. dá pra fazer logaritmo natural aí de x multiplicado por 2. Isso aqui menos 1 dividido por x. É possível fazer essa opção aí que você colocou, né? Que é elevado ao ln de e elevado a x ao quadrado. Aí desce x ao quadrado, volta a mesma coisa. Não funciona, né? Isso aqui, se você dizer que e elevado a x é igual a a, se você disser que e elevado a x é igual a a, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar? É igual a a. Aí você teria algo lá que é e elevado a x é igual a a. Aí você teria aqui que x é igual ao ln de a, né? Posso observar isso, que x é igual a ln de a. A grande questão que fica é elevado a x ao quadrado. Se ele for igual a você teria x ao quadrado elevado a a. Então, x seria igual a raiz quadrada do ln de a, né? Eu não sei se isso vai ajudar. Já não dava pra fazer aquele negócio que você fazia até com o negócio do seno, multiplicar por cima e por baixo por x sobre x, Tá, ou isso não aí é funciona? uma boa opção, né? O limite de x que tende a zero, isso é uma boa opção.
de x vezes e elevado a x ao quadrado, né, menos 1, dividido por x vezes x, que seria x ao quadrado, não é assim? Isso. É uma boa opção, você fez uma boa escolha. Aí essa parte aqui eu vou dividir em dois limites, né? Esse limite aqui vai para zero, esse daqui. E esse daqui a gente vai ter que calcular, só para mostrar quem é, né? Que é o limite de x que tende a zero, de e elevado a x ao quadrado, menos 1 dividido por x ao quadrado, né? Aí o que é que acontece? Você pode dizer que u é igual a x ao quadrado, né? Daqui você tira que x é igual a raiz de u, né? E se x está tendendo a zero, né? Zero ao quadrado é zero, então u também está tendendo a zero, tá? Então isso aqui vai ficar limite de u que tende a zero, de e elevado a u, menos 1 dividido por u. Isso aqui é 1, né? Ou seja, que o resultado final é zero, né? A melhor solução é essa mesmo, tá? Beleza pura? Por que que eu não procurei outro tipo de solução, né? Por exemplo, porque aqui, ó, é o x que está ao quadrado, tá? Se fosse e elevado a 2x, o negócio seria diferente, certo? Se você estivesse calculando o limite de x que tende a zero, de e elevado a 2x menos 1 dividido por x, né, seria bem diferente o negócio. Ia aparecer um 2, ó. De alguma forma ia aparecer esse 2. E aí você poderia colocar que e elevado a x a 2x, isso aqui é a mesma coisa de ser e elevado a x ao quadrado, assim. Isso aí você poderia colocar. Então, você teria e elevado a x ao quadrado e 1 ao quadrado. Aí você pode escrever isso aqui como sendo o limite de x que tende a zero, de e elevado a x menos 1 vezes e elevado a x mais 1 dividido por x. Esse limite aqui é 1, esse daqui é 1. Esse daqui, o x está tendendo a zero, então esse resultado aqui é elevado a zero, que é 1, e 1 mais 1 é 2. Então, ficou 2. Né? Ou Professor, seja, tem como explicar novamente a forma anterior? anterior tem, cara, tem. A forma anterior, tá vendo que o x está ao quadrado? É o x ao quadrado, não é o e elevado a x ao quadrado, entendeu? Sim. Né? Então tem uma diferença muito, muito grande. Aí qual é o ideal? Alguém está querendo entrar aqui? Aí, Qual é o professor, ideal? Pois não. eu não podia somar por qualquer número em cima e embaixo, aí somente substituir e fazer o negócio. Poderia, cara. É mais fácil, não? Poderia. O limite x a zero, que tem, você tem e elevado a x menos 1 dividido por x, isso aqui é igual a 1. Aí bota mais dois aí, sei lá. O argumento aqui tem que ser igual. O argumento que tinha lá era x ao quadrado. É elevado a x ao quadrado, menos 1 dividido por x. Aí, se esse cara aqui tiver igual a esse, né? Ou seja, você vem aqui, multiplica por x em cima, x embaixo, aí o argumento de cima fica igual ao de baixo. Aí você vai ter o limite de x que tende a zero, de x vezes, aí aqui vai ter e elevado a x ao quadrado, menos 1 dividido por x vezes x ao quadrado. Aí o argumento de cima é igual ao de baixo. Então, esse limite aqui vale quanto? Vale 1. Só que esse daqui está indo para quanto? Para zero. 0 vezes 1, 0. Agora sim. Beleza? E se você tiver assim, limite x que tende a zero é elevado a alfa x menos 1 dividido por x. E aí? Quanto seria esse resultado? É um, é. É 1? Depende do Pois é. alfa. Se o alfa for igual a 1, é 1. Quanto é que seria esse resultado? 1 elevado a alfa, é? Hum? 1 elevado a alfa? 1 É elevado só a alfa, alfa. não é não? É só Só alfa, alfa. não é não? Você bota alfa aqui, ó, o argumento fica igual de cima e de baixo. Mas só que se eu ter um alfa embaixo, também tem que aparecer um alfa em cima. Então o resultado é alfa. Se tem como multiplicar, não tem como somar, não, professor. Tipo assim, a alfa mais x
alfa mais zero, mais menos 1. Tá, como você fala multiplicar, é algo do tipo, se você tiver elevado a x menos b elevado a x dividido por x, quanto é esse limite? Eu não sei. Tem que somar alguma coisa, usando o que você falou. Usando a ideia que você falou, tem que somar alguma coisa. Quem seria essa coisa que tem que somar? E aí? Não sei, não sei, não sei, não sei. Qual o limite que você conhece? Você conhece? Quem é a elevado a x menos 1 dividido por x, não conhece? Isso. Isso aqui é ln de A. Para ser igual a isso daqui, tá faltando o que ali? Tá faltando o que aí, comparando esses dois caras? O B é o B? É o B, tem certeza? Provavelmente. Não tem um A, vai ter que ter o B. Tá. O beta, tudo bem. Comparando, você tem aqui o B bem aqui. Mas para calcular o limite, tá faltando o quê? Porque eu conheço esse limite aqui, com menos 1. E não com menos B elevado a x, eu conheço com menos 1. E aí? O que é que eu tenho que fazer, então, para poder calcular esse limite? Ó, para não poder deixar conhecido, eu poderia fazer isso aqui. Eu poderia colocar menos 1, para poder deixar conhecido. E eu poderia aqui pegar, como eu estou tirando menos 1, eu vou somar 0. Beleza pura? Tá claro isso para você? Assim. Tá assim? Ó, agora eu conheço quem é esse limite aqui, ó. Então, eu vou dividir isso aqui em dois limites, né? Então, vai ficar o limite de x que tende a zero, de a elevado a x menos 1 dividido por x, menos não, é mais o limite de x que tende a zero, de 1 menos b elevado a x sobre x. Quanto é esse limite aqui? É 2. Quanto é esse? Mais 1, né? Não, macho, olha É um aqui, não. macho. Tá bem aqui, ó. Quanto é esse limite aqui? Você entende que é ln de A? Muita pressão, pessoal. Calma. É muita pressão, né? Não, macho. E esse daqui, quanto é esse limite aqui? É a mesma coisa? Qual a diferença? Porque tá trocado, né? Trocar o sinal, não é isso? Menos ln de B. Então, veja que o resultado do limite de x que tende a zero, de a elevado a x menos b elevado a x sobre x, isso aqui na realidade é o ln de A menos o ln de B, né? Ou seja, isso aqui dá igual a ln de A sobre B. Beleza, pura? Eu acho que sim. Claro. Dava Então, até pra fazer de outro jeito, né? Botando em evidência, ficava mais explícito. exato, também dá. Ln de x, A elevado a x, corretíssimo. De B elevado a x sobre x. Se você botar o B elevado a x em evidência, né? Aí vai ficar B elevado a x, que multiplica aqui A elevado a x sobre B elevado a x, menos 1, dividido por x. Aqui tem um limite, né? De x tendendo a zero. Ao você dividir isso em dois limites, né? Isso aqui vai ser igual à verdade. Limite de x que tende a zero, b elevado a x, vezes o limite de x que tende a zero, né? De a elevado a sobre b elevado a x, né? Porque os dois aqui estão elevados a x, menos 1 dividido por x. Essa parte aqui é 1, né? Porque o x está tendendo a zero, b elevado a zero é 1, certo? Vezes essa aqui daí é ln de a sobre b. Mais simples.
Mais simples. Foi Realmente direto bem pro mais. final aí, viu? Professor, como é que fatora esse exponencial aí? Que eu não entendi. Qual fatora? Qual? Isso aqui? É, por isso você não botou o BX em evidência. Botei o BX em evidência. É fatoração? É não, macho. É só botei em evidência mesmo, não é fatoração, não. É tipo se você tivesse aqui 2 mais 3. Coloca o 3 em evidência. Como é que fica? Isso aí mesmo, não? Mas, Qual o é, número que está aqui? Para dar um 2. rapaz. Qual o número que eu multiplico por 3 e dá um 2 o resultado? Hã? Porque aqui tem um 2. Como é que Qual o número multiplica que eu por multiplico 3 por dá um 3 e 2? dá o 2? The fuck? Não sei não. 1, alguma 2 coisinha. terços. É só pegar o 2 e dividir por 3, não é? Verdade, né? Qual o número que eu multiplico por 3 e o resultado é 3? Hum, Qual a diferença disso aqui? A elevado a x mais b elevado a x. Quando eu coloco b elevado a x em evidência. Qual o número que eu multiplico por b elevado a x e o resultado é elevado a x? O que é que tu faz? Tu simplesmente divide por b elevado a x, não é? parece que sim. Parece que sim. E aqui, se eu botei o b elevado a x em evidência, você soma mais um. Beleza? Tranquilo? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, tem que ver muita coisa, cara. Tem mais exercício, pessoal? Tem outro lá no Telegram, de somatório. Tá, se eu souber, k ao quadrado. Tem um limite de n que tende a mais infinito de 1 sobre n ao quadrado, é? 1 sobre n ao cubo. 1 sobre n ao cubo do somatório de k variando de zero até infinito, né? Até n, né? De k ao quadrado. K variando de 1, né? É porque o zero não vai fazer nada, não. Vai ficar zero mesmo. K variando de 1 aqui. Aí eu pergunto a vocês, esse somatório aqui de k variando de 1 até n de k ao quadrado é igual a quem, hein? Tem um resultadozinho que ele dá, como dica, não tem? É n mais 1, n mais 2 dividido por 6, é? É isso aí, é? Que é 3 fatorial aqui. É o que que você tá falando? Então eu não tô entendendo, não. Esse somatório aqui, em lugar de a gente escrever esse somatório, a gente pode escrever dessa forma. Eu tô perguntando se isso é verdade. E vocês viram isso, provavelmente viram isso em discreta, de como desenvolver esse somatório aqui, né? Porque você está somando algo do tipo, esse somatório ali, você está somando algo do tipo, ó, k variando de 1 até n, de k ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, ser 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, mais n ao quadrado. A soma de tudo isso aqui, né, que você tá pegando, eu estou perguntando se isso é igual a n mais 1, n mais 2, sobre 3 fatorial. Estou perguntando se isso é verdade, certo? Eu não sei se isso é verdade. Eu So, sei que... Hã? o 1 sobre n ao cubo não dá Dá menos não, cara. Vai tende a dar... zero e o outro tende ao infinito. Como é que faz isso? Não, primeiro tem que resolver o somatório. Primeiro resolve o somatório, antes de calcular o limite. Então, primeiro tem que resolver o somatório. Então, primeiro você tem que descobrir quanto é essa soma aqui. Essa soma aqui do jeito que está aqui, não é uma PA nem uma PG, mas como você está pegando os números naturais e está levando ao quadrado, ela tem um resultado final, certo? E eu acredito que está no livro, tem isso, né? No livro do Guidorize. Cadê aqui? Cálculo 1. Cálculo 1.
Qual é a página aqui que eu não sei, mas enfim, eu acho que tem, que é o capítulo, é do capítulo 4 ou 6, né? Provavelmente capítulo 4. Então, em qual capítulo aqui? Não sei se aqui tem. Deixa eu ver aqui. Professor, daqui a fórmula? É só a fórmula final daquele somatório. Eu encontrei aqui na Wikipédia. É número. Peraí. É um número piramidal quadrado? Acho que sim. Cadê, cara? É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. É isso mesmo. 2n mais 1 aqui. É isso que eu tava perguntando. Aqui é 2n mais 1 sobre 6, que é 3 fatorial, né? Certo? Ou seja, primeiro você resolve o somatório. Primeiro você precisa encontrar quem é essa soma todinha aqui. Né? E o livro, eu acho que ele dá isso como dica. Tá? Então, esse aqui vai ser o limite de n que tende a mais infinito. Aí 1 sobre n ao cubo vezes n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6, né, que é 3 fatorial. Aí agora tu vai calcular esse limite. Agora tem condição de calcular. Como é que tu faz para calcular? Tu vai botar limite de n que tende a mais infinito, 1 sobre n ao cubo, vezes n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6, não é isso? Aí, ó, se você observar, n mais 1, esse produto aqui, isso aqui é igual a n ao quadrado mais n, tá? E se eu fizer a multiplicação desse cara com 2n mais 1, que é o que a gente vai fazer depois, então aqui vai ter 2n mais 1, você vai ter, então, que é n ao quadrado vezes 2n, 2n ao cubo, n ao quadrado mais 1, n ao quadrado, n vezes 2n, 2n ao quadrado, n vezes 1n. Então, esse resultado aí todinho vai ficar 2n ao cubo, mais 3n ao quadrado, mais n. Então, veja que aquele limite lá vai se tornar um limite de n que tende a mais infinito, de 1 sobre n ao cubo, que multiplica 2n ao cubo, mais 3n ao quadrado, né, mais n dividido por 6. Né? De uma outra forma, você pode escrever isso como sendo o limite de n que tende a mais infinito, 2n ao cubo, mais 3n ao quadrado, mais n, dividido por 6n ao cubo. Quanto é esse limite, hein, pessoal? É 1/3. Um terço, né? 2/6. 2/6, 1/3. Ixi, tudo se resumiu, na verdade, em tirar o somatório, na verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver esse tipo de limite é tirar o somatório. É a Tirando, primeira... pronto, ficou fácil. Entendeu? Ou seja, você se assusta de imediato, né, mas não é coisa de outro mundo. Você tem que saber quem é esse somatório. Tem uma forma de mostrar isso, mas obviamente usa discreta. Eu não tô afim de fazer esse tipo de coisa, não. E nem lembro também O mais senhor não. também dá discreta? Né? Tem nem perigo. Ai, também não gosta, não? Não gosto, não, cara. Essa desgraça aí me reprovou. É o problema que eu acho que como é que se diz? É teoricamente muito abstrato, né? Tem um pouco de Isso, abstração. tipo, eu não consegui pegar, tipo, o jeito pra fazer as coisas. Tipo, eu fiquei tentando até o final ali, mas não deu não pra mim. Pois é, eu acho que é muita demonstração. Aí eu não gosto muito de ir para esse lado, não. Eu sou mais um usuário, né? Vamos dizer assim, do cálculo. Então, eu prefiro saber de onde é que vem, de onde é que coisa, e uma demonstração perdida ali, do que estar demonstrando o tempo inteiro, né? Por indução, por recursão, por não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, e usar aquele espaço. Álgebra, por exemplo, eu gosto, álgebra linear, do maior valor, né? Mas é por conta que tem uma parte da física que se usa muito a álgebra, que é quando você vai estudar mecânica quântica, né? E você vai estudar por Dirac. Aí que se usa muito a álgebra. Aí você precisa entender o que é alto valor, o que é alto vetor, o que é um espaço vetorial, né?
E aí é uma história bem interessante. Então, álgebra eu gosto, mesmo sendo muito abstrato, né? Inicialmente, para quem é aluno de graduação, não vai entender quase nada. Por exemplo, quando eu fiz álgebra linear, eu não entendi na minha graduação. Eu não consegui entender. Eu passei na disciplina, mas eu não consegui entender. Quando eu terminei a graduação e fui ler de novo o livro, era isso que ele queria dizer, né? Quando terminei a graduação, fui ler novamente, foi que eu fui entender aquilo que o professor falava. Tô Isso desse jeito aí, tô resolvendo as questões dos exercícios, mas entender que é bom. Pois é, demora um pouco para você. Entender cálculo só depois que eu sair daqui, hein? Eu espero que não, cara. Eu espero que você consiga entender de imediato o cálculo, principalmente cálculo, né? Caso você não entenda e algum dia você precise, aí você volte, é isso, né? Então, algum dia você precisa, você volte a ler e você, eu aprendi, não sabia o significado, porque não tinha uma experiência, porque não tinha muita leitura na época, eu não tinha muita visão. E hoje que eu tenho essa visão, né, eu consigo ver a aplicação do cálculo na computação. A importância do cálculo para a computação. Por exemplo, eu espero que você entenda isso futuramente, certo? Qual a importância disso. Pelo menos eu acredito nisso. Mas, enfim, tem muitos que não chegam a entender isso, tá? É natural. Tem muitos que ainda se perguntam por que é necessário colocar cálculo para computação, né? Ou colocar física para computação. Tem muitos que se perguntam isso. Mas aí entra a história, por exemplo, de você ter pensamento lógico, de você ter entendimento de um pouco de geometria, de um pouco de análise vetorial, né? Parte de limites e derivados você vai ver lá normalmente, pensamento computacional, teoria da computação, né? Entendimento de algoritmo, você precisa entender isso. Quando você vai trabalhar com Big Data, né? Aí você precisa entender como é que você faz a transformação de um grande conjunto de dados, né? E consegue interpretar aquele conjunto de dados. Então, você acaba colocando lá um comando ou outro lá, que você faz via programa, né? Ou você faz via programação, alguma linguagem, usando alguma linguagem, mas você precisa entender o que está por trás. No fim das contas, é isso. Para você poder interpretar aquele resultado, você acabar precisando entender o que está por trás, né? Isso é bem divertido quando a gente entende cálculo. Bem mais divertido. Mas, enfim, isso é outra história. Vocês vão demorar um pouco. Relaxem, que uma hora isso chega. Professor, não tem quando tem um limite que dá indeterminação, aí, se tu fazer manipulação algébrica, ele vai dar um resultado totalmente diferente. Isso como é que pode? Já que, em tese, seria a mesma resposta. Tá, tudo bem. Vamos fazer assim, ó. X tendendo a 2 de raiz de x menos raiz de 2 dividido por x menos 2. É uma indeterminação isso aqui, não é? Sim. É 0 sobre 0, não é? É. Tá. Vamos fazer o gráfico disso aí. Por que se tu mudar um negocinho aí, vai mudar o resultado? Mas vai mudar o resultado. Por isso que eu digo que a divisão por zero logo vai surgir. Porque isso aí, no caso, é como se... Qual seria o resultado da divisão, se existisse? SQRT de x. X. Tem a resposta, 0 por 0 é 0, não. Boa. Não, cara. É de 2. Dividido por x menos 2. Com x tendendo a 2. Olha o gráfico dessa função. O que é que você diz desse gráfico? Ampliei no 2. Não tem valor no domínio antes do 0. Tá aqui o 2, bem aqui, ó. Eu tenho 2. O x quando tá tendendo a 2, ó. Tá aqui. X quando tá tendendo a 2, tá bem aqui.
No caso aí tá contínuo porque o GeoGebra ele simplifica. Ele simplifica, Era Ele para ter um simplifica. buraco. Era para ter um buraco. Em x igual a Não 2. tá errado. GeoGebra. Não, não tá errado, né? Só é para ter um buraco bem aqui. Ter uma bolinha aqui, né? Você pegar aqui, eu não sei se o Wolfram Alpha faz colocando essa bolinha aí. Não dá para SQRT. Mas, Joel, se a gente, tipo, não tem aquela forma que você botou lá? É. Se tirasse de baixo um produto notável, dava pra, pra simplificar aquilo? Dava Dava, não. dava, Ah, dava tá. sim. Ficaria 1 sobre x mais 2, não é? Ah, eu tava pensando em outro jeito. Eu achei que ia ficar um sobre raiz de x. Mais Aí eu raiz de não 2. lembro se. Isso, Vai. isso. Você tá certo. É o que tá errado. Não dava não pra multiplicar pelo conjugado. Dá para multiplicar pelo conjugado tá aqui. É exatamente isso. Dá para multiplicar pelo conjugado. E tá aqui o gráfico aqui, né? Ele tem uma tendência, certo? A função vai existir, não é que vai existir, tem um buraco na função original, em x igual a 2, ela não pode assumir o valor x igual a 2, certo? Mas o limite existe, cara. O limite, você está tendo um resultado aqui nesse limite. A função não é contínua, mas o limite está tendo um resultado, tá? Então, multiplicar pelo conjugado, né? É multiplicar por raiz de x mais raiz de 2 dividido por raiz de x mais raiz de 2, né? Ou seja, isso aqui vai ficar limite de x que tende a 2, de x menos 2, né, em cima, dividido por x menos 2 embaixo, vezes raiz de x mais raiz de 2. Cancela x menos 2 por x menos 2. X está tendendo a 2, então isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, fica 2 raiz de 2. Então, quando tem, por exemplo, determinação, se eu calcular o limite lateral dos dois e fazer o teorema do confronto, eu tenho a resposta. Então, melhor fazer isso não do que fazer a manipulação. Peraí, vamos lá. Você tem qual coisa? Um limite indeterminado, né? Aí, como não dá para calcular, para eu não fazer manipulação, eu posso calcular os limites laterais e fazer o teorema do confronto, não? Pode. Então, para que manipular? Você pode fazer isso. Tá, então me diga, qual é a função que é maior do que aquela dali? Maior e menor do que essa daqui? É o x tendendo a 3, não? Não pode tender a 3, tem que tender a 2. 2 à direita. Não, tem que ser a 2. Tem que ser a 2. Como assim? É 2 à direita e à O direita. teorema do confronto diz que você tem três funções. Uma função f de x, uma função g de x e uma função h de x. São três funções. Essa daqui, ela é menor ou igual que a h, é menor, maior ou igual que a f. Aí você tem que supor qual é a função que é maior, qual é a função que é menor, certo? Qual é a função que é maior, qual é a função que é menor. Maior tá h, a menor é a f. E calcular o limite de x tendendo a 2. Por exemplo, se você tem que a função g de x é igual a raiz de x menos a raiz de 2 dividido por x menos 2, você tem que saber qual é a função que é maior do que isso. Qual é a função que é menor do que isso. E calcular o limite de x tendendo a 2. Dos dois lados. Tá claro isso para ti? Que você pode calcular os limites nas laterais, você pode, nas laterais, mas nas laterais que você está falando é no limite das funções inferiores, né, e superior. Certo? Aí, se for igual, se o limite de x que tende a P, esse P aqui é o mesmo, tá? Da f de x, é igual a 1L, e o limite de x que tende a P da h de x é igual a L, aí daqui implica que o limite de x que tende a P da g de x também é igual a L. Tá? É isso que acontece. Mas deixa eu ver a tua ideia, cara. Vamos lá. Limite de x que tende a 2 da raiz de x menos a raiz de 2 dividido por x menos 2. Certo?
x menos 2. De acordo com a tua ideia, né? O que é que tu vai fazer aqui? Vai lá, eu quero entender o que é que tu tá pensando. Vai. Na minha cabeça, o negócio de termo de confronto é tu pegar o TD na esquerda e o TD na direita. Isso é igual. E dizer que o meio é o negócio aí. Não, você não vai tender à esquerda. Você não pode tender à esquerda ou à direita. À esquerda de 2 ou à direita de 2. Aí você está calculando a existência do limite. Se o limite existe ou não. Eu acho que é isso que ele quis dizer, não? Só que não usando a teoria do confronto, usando limites laterais. Pode Então, ser, né? você está querendo saber se a função é contínua, né? Ou se o limite existe. Não Aí tem como descobrir o limite assim, não. Hum, Então só tem como descobrir se existe. Você tem como descobrir se o limite é assim, né? Porque, obviamente, quando você pega aqui o limite de x que tende a p pela direita da tua f de x, esse resultado é L1, né? O limite de x que tende a p pela esquerda da tua f de x, e esse resultado é L2, se L1 for igual a L2, o limite existe e é simplesmente o L1 ou L2, né? Porque são iguais, certo? O limite existe. Se L1 for igual a L2, aí é a mesma coisa. Se não, tá? Se L1 for diferente de L2, o limite não existe. Beleza pura? Outra ideiazinha aqui. Se eu pegasse a lateral desses dois aí e tirasse a média. Não, faça Ah, isso não, dá não. não. Faça isso não, nem a Meu pau. Deus. É isso. Não, você está estudando É outro estatística campo de não. estudo aí. Bacana, bacana. Estatística não. É cálculo. Tudo matemática, só. Tá, tudo é Israel, tudo é matemática. Com certeza. Se tem número. Então, por exemplo, quando você escreve alguma coisa do tipo 01, 01, 01, 10, tal, 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 você coloca aqui esses códigos binários, isso aqui é cálculo? Matemática. E obviamente isso aí tem a ver com o fato de você... 2 elevado a zero, né? 2 elevado a n, né? Isso aí. Você ter 01, como é que é isso aí? Qual o nome que você chama disso aí? Eu esqueci. Fazer a base 2 mesmo, na probabilidade. Na base. O bit pode ser 0 ou 1, né? Aí bota 2 na base, aí faz logo o PFC, aí multiplica, vai multiplicando por a quantidade de possibilidades aí. Isso aí por aí. Assim, então, o sistema operacional de 64 bits. Então quer dizer que todos esses bits aí, na base 2, né? Pode ser 0 ou 1. Multiplicado, não, elevado a 64 vai dar uma possibilidade gigantesca aí de possibilidades de que o bagulho pode. Qual o nome? Ser. Tipo isso aí que eu não consegui explicar. Tá. Veja, eu não sei isso aí. Eu não sei isso aí, essa parte de você entender aí o 01, por exemplo. E é interessante isso. Mas isso não é cálculo, né? É outra área que a gente pode até dizer que isso aí seja uma área da matemática, né? Mas eu acho que está mais próximo da computação, mas é uma outra área. E cada área, ela consegue especificar uma coisa muito bem, né? Obviamente, tem a ligação entre essas áreas, né? Tem a ligação entre essas áreas, mas tem coisas que não dá para fazer, né? Por exemplo, você calcular o limite lateral e tirar a média do limite lateral, é como se você estivesse dizendo para mim, olha, você tem um gráfico de uma função, né? Você tem um gráfico de uma função, né? Limite, se você está estudando funções, o que acontece com essa função? Aí você supõe que ela tem um salto, né? Aí o limite lateral 1 está aqui, o limite lateral 2 está aqui. Quando você tira a média, na realidade você está pegando esse ponto que está bem aqui. Esse ponto está bem aqui, nem é a função de cima, nem é a função de baixo. Certo? Esse ponto aqui é o ponto médio, né? Um f de c médio. Certo?
Então, veja, você não está nem pegando nem a função de cima, nem a função de baixo. Esse ponto nem existe na imagem da função. Né? Esse daqui ainda existe, ainda, que é uma bola fechada. Esse é uma bola aberta, não existe. Mas aqui está o resultado do limite lateral à direita, né? E esse daqui é o limite lateral à esquerda. Tá? Então, quando se pega a média, você está pegando como se fosse uma distância média. Em cálculo, a gente pode ver isso quando a gente estudar integrais. Só que a integral, você vai trabalhar na parte inicial com a partição. Você primeiro vai particionar, né? Você vai calcular a área, e aí, quando você vai calcular essa área pela soma de rima, né? Aí você acaba pegando a altura média. A altura média, não o limite médio. Você acaba pegando a altura média da função, da imagem da função, né? Aí você consegue calcular. Aí tem tipo de integral que você faz uma transformação, que você trabalha com ela de forma imprópria, que é uma integral imprópria, que a gente chama. Aí tem integrais de funções que são seccionalmente contínuas. Tem integral que não dá para resolver analiticamente, né? Enfim, tem um mundo aí que eu não conheço ainda, né, de integrais. Eu não conheço especificamente. Tem gente que trabalha com essa área especificamente, né? Por exemplo, tem gente que trabalha com cálculo de volume e área para empresas, né? Onde você tem uma embalagem, então você pergunta, como é que eu posso reduzir o gasto na construção dessa embalagem e permanecer com o mesmo volume? Que tipo de embalagem eu tenho que ter para poder eu diminuir o gasto com embalagem e conseguir ter o mesmo volume? Mexer só com a dimensão, é? Se uma empresa consegue diminuir 1 centavo em uma embalagem, pô, se ele tem uma empresa, é uma grande empresa de grande porte, ela vai economizar muito dinheiro. Então, tem gente que trabalha com esse tipo de perspectiva, né? Certo? Não sei se vocês observaram, as garrafas PETs nos últimos anos, ela vem mudando de forma. Né? Ela vem sendo modificada, de certa forma. Mas por que vem sendo modificada? É só para atualizar? Vocês acham realmente isso? Que é só para atualizar no mundo capitalista que a gente vive? Enfim, matemática, cálculo, está envolvido em muitas coisas, obviamente. Mas... E tem áreas diferentes. Aí você precisa ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de leitura para poder interpretar os resultados. Nesse momento, vocês ainda não estão nessa fase. Daqui a pouco vão estar. Tá? Então, relaxem. É como se nós estivéssemos aprendendo só as operações que nós aprendemos fundamental, é? Então, só aprendendo a lidar com calcular as coisas. Por enquanto, a gente está numa fase introdutória ainda, né? O Vladimir colocou aqui essa questão, professor, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 sobre n. Cara, essa daqui não foi eu conseguir fazer não, viu, Vladimir? Essa daqui. Tem lá no chat lá, de física também. Essa daqui. Tá continuando, né? Essa daqui foi uma questão que eu não consegui fazer ainda não. Tenho que pesquisar ela, como é que faz ainda. Que tem a ver também com 2 elevado a k. Tu colocou aí 2 elevado a k, mas 2 elevado a k mais 1. E isso é maior do que 1 meio, né? É uma questão acho que é a terceira questão. Acho que eu falei em sala de aula, que é essa questão, e eu não consegui fazer ela ainda. Eu tenho que pesquisar como é que faz ela, cara. Eu vou dar uma pesquisada para poder colocar. Senão a gente vai passar a aula todinha aqui rodando e não chega a resultado nenhum. Tá? Porque é o tipo de questão que vocês resolvem numa sacada, e se não tiver essa sacada, não resolve. É o tipo de questão que cai em prova, exatamente. Eu deixo para os alunos resolver. Olha lá no chat lá. Chat do Telegram? Continuando nessa vibe aí, ó. Tá, isso aqui a gente faz. Você tá reconhecendo aí, né, essa questão aí? Tô. Esse aqui tem no Guidorize. Das tuas provas. De acordo com a teoria da relatividade, papá.
Ou seja, que ele dá... Parece uma questão do Enem, né? Toda, como é que se diz? Contextualizada. De acordo com a teoria da relatividade, o comprimento de um objeto, por exemplo, um foguete, parece a um observador depender da velocidade em que viaja em relação ao próprio observador. Se o observador medir o comprimento L0 do foguete em repouso, então a velocidade V, né? O comprimento aparecerá L igual a L0 vezes a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Oi, eu tô ligando para mim mesmo. Deixa o golpe, olha, passou no jornal. Oi, eu tô ligando para mim mesmo, é? É o golpe, viu, professor aí? Passou no jornal. Passou agora Aqui. semana passada. Foi? Galera aí pedindo pro senhor enviar os dados bancários aí. Passar, né? Da Skype. Legal, cara. Eu vou atender daqui a pouco para ver o que é isso aí mesmo. Não, eu ligando para mim mesmo, é? É negócio estranho. Essa questão... Aqui ele fala que é a fórmula da contração de Lorentz, né? Aí você tem que a velocidade da luz é uma constante. E ele pede para determinar o limite do comprimento, né? Que é o que importa aqui, nessa questão todinha. O limite do comprimento de V tendendo a C pela esquerda do L de V, né? Ou seja, você tem L igual a L0 vezes a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? E ele pede para você calcular o limite de V tendendo a C pela esquerda, ou seja, aproximando da velocidade da luz, muito próximo da velocidade da luz, né? Pela esquerda, da função L que depende de V, né? Eu pergunto a vocês, primeira coisa, por que tem CV tendendo a C pela esquerda, hein? Isso aí já é para física, né? Porque não faz sentido você vir de algo maior da velocidade da luz, né? Você tem que chegar próximo dela, mas sempre menor. Sempre menor, exatamente. Corretíssimo. Então, você teria aqui o limite de V tendendo a C pela esquerda, o L0, raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, né? E aí, pessoal, quanto é que daria aqui o que é que acontece, então, com esse negócio aqui? O limite de V que tende a C pela esquerda. L0 é uma constante, então isso aqui sai do limite, né? Você não precisa calcular o limite de L0. Ficaria a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Aí eu pergunto a vocês, o limite está em V, ó. Está em V. Certo? E o V está muito próximo da esquerda. O V está muito próximo da esquerda. O C é diferente de zero, C é uma constante. Aí, se você se aproximar de V muito próximo de C, significa dizer que V ao quadrado sobre C ao quadrado, isso aqui é aproximadamente igual a 1, não é? Então, isso aqui é aproximadamente igual a 1. 1 menos 1 é 0. A raiz de 0 é 0. 0 vezes L0 é 0. Então, o limite é 0. Vocês entendem isso? Tá claro isso para vocês? E aí, galera, vocês entenderam isso? Eu acho que sim. Repete, professor. Ó, se tu não tem V embaixo aqui, no denominador, tu pode simplesmente substituir o V por C. Se tu substituir o V por C, né, ficaria C ao quadrado dividido por C ao quadrado, não é? Isso. Dá quanto esse resultado? Imagina que 1. 1. Dá Quanto 1. é 1 menos 1? 0. 0. Quanto é 0 a raiz de 0? 0. Zero. 0 vezes qualquer coisa? 0. 0. Resultado final é 0. Qual o significado? Qual o significado desse resultado? Indica nada. Não indica nada? Indica muita coisa. E indica que a gente não consegue atingir a velocidade da luz, né? E se atingir a velocidade da luz, quanto é que vai ser o comprimento do objeto? Pois é, e se atingir a velocidade da luz é porque o corpo não pode ter massa. Se o corpo não tem massa, teria que ser a própria luz. Legal, né? Muito interessante. Não.
O próximo mês tem Pronto. lançamento. Aí, no caso, isso prova que nunca nós vamos viajar na velocidade da luz. Eu ia pegar a viagem aqui, mas acho que vai melhor não. Não é nem que a gente nunca vai chegar na velocidade da luz. Aqui não com o corpo, com a massa que a gente tem. A gente chega muito próximo, mas aí a nossa massa vai diminuindo. É essa burocracia aí, para se atingir. O comprimento vai diminuindo, a massa vai aumentando. Ah, é Por isso verdade. um o corpo gordo tem não já pode massa infinita, correr a né? velocidade da luz. É forma de emagrecer. Vocês são os nerds. A gente vai ter que emagrecer, hein, galera? Ei, não, bom é assim, eu não entendia nada de cálculo. Falou de física, entendi na hora. Isso que é bom, pô. Eu acho física mais simples, tem, tipo, é mais, sei lá, palpável. É mais É divertido. que física é mais legal, física é mais legal. Mais divertido. Estamos na aula de cálculo, de matemática, logo de física, né? Como dizia discreta, O demonstração professor de... tá ligado no lançamento do telescópio próximo mês? Não, tô não, cara. O James Webb vai substituir o Hubble. Sabia não. Muito, muito massa. No dia 18 de dezembro vai ser ao vivo o lançamento. Massa, cara, massa. Eu pensei que tinha substituído 2014. Acho que eu tô atrasado uns 7 anos aí. Professor, tem cadeira de física, né? Tem. Tem a cadeira de Física 1, mas é optativa para CC, né? Para EC não tem nenhuma disciplina de física, a não ser eletro, só que vocês vão ver eletro depois de ver os cálculos e não tem nenhuma cadeira de física anterior. Nem optativo. Nem optativo. Enfim, mas dependendo de vocês aí, é possível a gente ter essa disciplina, né? Disciplina de Física 1 eu dei no campus 2, 3 vezes como optativa, né? E sendo ministrada para a turma de CC. Aí o pessoal de EC vem fazer. Normalmente acontece isso. Mas é bem divertido. E como eu sou o único formado em Física, então no fim das contas acaba caindo para mim. Bom, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Eu vou dar por encerrada a aula, a gente conversa um pouco aí, né? Enfim.